pessoa, um jovem, ele pode ser um músico e ter um músico de sucesso e ser realizado como músico. Ele pode ser artista, um artista plástico. Ele pode ser um bailarino. Ele pode ser um sacerdote. Ele pode ser um político. Ele pode ser um atleta. Ele pode ser um empreendedor. Não é? Ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado, ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado. Não é? Muito questionado. E eu quis abrir aqui esse nosso papo falando sobre isso, porque existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de sair do padrão, ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Na opinião de vocês? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. Porque eu passei a grande parte da minha vida morando na periferia do Rio de Janeiro. E era muito comum, na minha rotina, eu gastar 4 horas e meia por dia para ir e voltar para minha casa. Desde a época que eu estudava, longe de casa, desde quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Então eu gastava 4 horas e meia por dia como uma sardinha em lata dentro de um transporte público. Seja um ônibus, um trem, eu pegava muito ônibus e trem. Não é? E esse público que frequenta os transportes públicos no Rio de Janeiro é visto com preconceito, gente desqualificada, uma massa sem perspectiva. Não é? No fundo, da mesma maneira que num determinado momento, para ter um talão de cheque num banco, eu quase que me ajoelhava para pedir para um gerente do banco, quase que pedia, pelo amor de Deus, me dê um talão de cheque. Não é? Os mesmos bancos hoje me procuram para me pagar almoço. Antes eu não tinha dinheiro nem para pagar almoço. Não é? Hoje eles me procuram para pagar almoço. Não é? Então é importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo eventualmente algum apoio. Não é? É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente, entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passarem a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado, dentro de um trem lotado.